Meu nome é Paulo, essa é a página Política Se Discute Sim, e esse é o Boletim da Câmara, aquele nosso encontro semanal para falar sobre tudo o que aconteceu de mais importante durante a sessão. Esse boletim especial ele me trouxe muita alegria de produzir, porque ele traz aquela sensação de que temos sim uma luzinha no fim do túnel. A gente vai falar sobre tudo isso antes. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal. No Facebook, a gente está na página Política Se Discute Sim. E no Instagram, estamos no Politização Seba. Eu quero começar falando sobre os requerimentos. O Maurício ele cobra ali o término da obra do Campo do Estrela. Ele diz que dia primeiro tem jogo, tem festival, enfim, parece que a pandemia já acabou. O Daniel Simões busca a possibilidade da adesão do município ao PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa bem legal, eu recomendo a todo mundo que pesquise a respeito aí, até para a gente poder apoiar o vereador nesse aspecto. Lembrando sempre que o vereador Daniel Simões ele está ali com saldo negativo porque ele cometeu alguns deslizes aí durante as últimas sessões. Um foi tentar legislar em causa própria, o outro foi fazer do Felipe Augusto chefe da esposa dele, enfim. Interessante ele entrar com esse requerimento para dar uma melhorada na imagem dele. O Reis, ele busca ali a ampliação do atendimento aos autistas na cidade, em parceria com as mães do Integra. Foi um requerimento que eu gostei muito. E o Reis também é outro que ele está ali também com saldo negativo, porque algumas sessões atrás ele tentou passar um projeto que buscava entender a possibilidade de se fazer um estudo para a instalação da Casa Poderosa lá na Costa Sul. Mas, na verdade, depois que eu subi o vídeo, eu recebi a informação de que a casa onde vai ser o imóvel onde vai ser a Casa Poderosa, ele já estava alugado, inclusive o Reis já deveria saber disso, que é falado ali na reunião deles. Então, deixa muito claro que há um conluio aí entre presidente da Câmara, a chefe do Executivo, a primeira-dama aí, a Casa Poderosa é a marca registrada da primeira-dama e, ao que parece, está todo mundo junto ali. Aliás, por falar em primeira-dama, Michele, Casa Poderosa poderia, a primeira dama poderia se engajar nessa luta aí das mães do Integra aí, porque a pegada da Casa Poderosa é mais voltada para o atendimento de mães vítimas de violência. E eu acho interessante a gente entender também que uma mãe que tem um filho autista que não consegue o atendimento gratuito pelo município, ela sofre também violência do Estado, porque imagina a condição de você ter um filho diagnosticado com autismo e o Estado não prover ali um atendimento gratuito. Acho interessante ela se engajar aí nessa luta, até para a gente ter coisas boas para falar a respeito dela, quando ela sair candidata de vez, né? O Piero Bon, o Cardinho, o Daniel Soares e o Renato, eles entraram ali com requerimento de autopromoção. Enfim, a gente nem vai comentar. O Wagner Teixeira, ele veio com um requerimento bem legal de novo. Ele fez ali uma denúncia sobre a comercialização de áreas verdes. E aí, eu vou deixar para falar sobre isso quando a resposta do executivo chegar, mas acho que é importante a gente pontuar uma coisa. É muito fácil para um vereador da base aliada ele conseguir o apoio da população porque ele joga com aquela coisa dos cargos, né? Que o Felipe Augusto joga muito com isso. Se elegeu, ele e o Reinaldinho se elegeram prometendo o cargo a Deus e o mundo e cumprindo, né? Porque enfim, ele foi até condenado por isso. Só que acho que a função principal do vereador é ele fiscalizar o executivo, e o Wagner e o Pichochó estão fazendo isso. Eu acho bem interessante essa pegada, a gente precisa apoiar, tá bom? Quero reiterar aqui meu apoio a esses dois vereadores. O Pichochó e o Fully, eles entraram ali com requerimento sobre a Ecobus. O Pichochó, ele tem uma solução bem mais legal e o Fully, ele vai na vertente mais do Felipe Augusto. O Fully quer os horários que o ônibus tem que passar. E por que ele quer os horários? Vamos entender. Ele tendo os horários e a Ecobus atrasando nos horários, o que acontece? Ele começa a dar multa, né? A prefeitura vai multando a Ecobus e ele quer levantar assim, dados e documentos, né? Para poder embasar aí um pedido de rompimento de contrato. Esse processo pode levar meses até um ano. Então, a solução do Pichochó, que é a intervenção pela prefeitura, ela é uma solução melhor. Por quê? Porque ela traz uma solução imediata ali. Então, enquanto está no processo de retirada da Ecobus, a prefeitura assume as ações e traz um serviço melhor aí. Aliás, a prefeitura é a grande responsável pela Ecobus. A Ecobus presta um serviço ruim, o Felipe Augusto tem que ser cobrado. Ele precisa tomar uma atitude o mais rápido possível. Depois a gente tem o Diego Nabuco com a questão do Bom Prato,
que é legal pra caramba. Tomara que ele brigue pelo bom prato, como ele brigou pela cesta básica, que ele foi muito bem também nessa questão da cesta básica. No finalzinho ele deu uma ramelada ali, deu uma escorregada na casca de banana, mas enfim, veio aí com mais um requerimento bom pra caramba. Espero que ele saia assim, e, independente de ser RA ou não, é uma ótima. Depois, e aí pra terminar, né, eu queria fazer uma reflexão um pouquinho diferente hoje. Uma reflexão mais voltada para uma coisa que eu penso aqui, sobre que dá para a gente aplicar aí ao Felipe Augusto. É o princípio da impessoalidade. Só que antes da gente falar sobre o princípio da impessoalidade, eu preciso trazer aqui que todo aluno de direito, quando ele chega na escola, uma das primeiras coisas que ele aprende é que ele não pode aplicar a lei de forma isolada, assim, né? Ele pegar ali o que está escrito na regra da lei e aplicar. Ele precisa considerar um conjunto de fatores para poder colocar no contexto e fazer uma melhor aplicação da lei. Dito isso, eu queria ler aqui o artigo que trata sobre o princípio da impessoalidade, é o artigo 37, parágrafo 1 da Constituição Federal. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo, educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. E por que eu estou pegando o fio da regra? Então a gente volta lá, né? Primeira coisa que o aluno de direito aprende é: a lei não pode ser aplicada só ali do fio da regra, do que está escrito, do que eu acabei de ler. Ela precisa ser colocada num contexto, né? Ela precisa ser considerado ali para se aplicar um conjunto de fatores. E aí nessa de aplicar ali ao Felipe Augusto e ao conjunto de fatores, a gente precisa entender que constantemente o Felipe Augusto ele testa os limites da lei, por vezes ele ultrapassa. Tanto testa e tanto ultrapassa que ele tem 27 processos, se não me falha a memória, são 27 processos que ele enfrenta, que o prefeito de São Sebastião enfrenta hoje. Ele já tem uma condenação, né? E ele tem um impedimento aí que saiu, acho que na sexta-feira passada, onde o juiz disse que ele não pode mais nomear comissionados. E aí ele tem um prazozinho ali entre sexta e segunda ou terça, que é quando ele é comunicado oficialmente, né, desse impedimento, e ele aproveita para passar mais de 50, 60 portarias aí nomeando comissionados. Todo mundo, até o ex-candidato aí a prefeito Sombra entrou na história, enfim. Eu acho que a gente precisa também pensar quantas e quantas vezes o Felipe Augusto vai usar a máquina administrativa em benefício próprio, em benefícios de terceiros, porque boa parte desses cargos que ele colocou aí são pessoas que vão trabalhar na campanha da Michelle, primeira-dama. Então é ele fazendo de novo o que ele fez na eleição passada. Ele usou a coisa do Covid ali, né, o boletim do Covid, para se autopromover, e ele já está sendo. Ele foi acusado disso, ele vai enfrentar um processo por conta disso, e agora ele está promovendo aí eventos e usando o dinheiro público para instalar a Casa Poderosa lá na Costa Sul. Acho interessante demais a gente ficar de atenção nisso, porque ele fere aí os princípios da impessoalidade. Eu acho que tem mais gente que pode falar melhor sobre isso, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção e eu resolvi falar, apesar de não dominar muito esse assunto. Para terminar de vez agora, eu queria falar sobre a atuação das mães do Integra durante ali a sessão da Câmara. Eu fui uma das pessoas que questionei, que eu não sabia o que era Integra, e elas me falaram, e eu fiquei muito feliz de ver todas vocês lá. Eu queria até mandar um recado especial, eu fiquei bem feliz, muito obrigado por resgatar a coisa da democracia no seu íntimo ali, né? no seu conceitual, porque, na verdade, essa é a atuação que as pessoas precisam ter, elas precisam juntar as pessoas que têm o mesmo interesse, no caso essas mães, e elas precisam levar essa reivindicação até os vereadores, porque se ninguém levar reivindicação nenhuma, ele vai ficar fazendo requerimento de autopromoção para sempre. Então, o Reis, ele levou, ele é pago para atender, ele é o representante do povo, mas as mães se organizando, levando essa demanda lá, foi lindo demais de ver. Eu gostei de ver, é muito bom, porque a gente acaba entrando nessa onda de falar sobre política, e é sempre muito ruim, porque a gente acaba ficando um pouco perdido às vezes de não ter saída, de não ter solução. E você vê uma organização como essa para reivindicar alguma coisa é demais, é demais. Então eu ganhei o dia quando eu assisti essa sessão da Câmara, e eu espero que essas mães elas consigam de fato
atender ali aos filhos dela. Eu achei incrível mesmo, não tô conseguindo nem falar. Bom, esse é o vídeo, fiquem bem. Parabéns a essas mães, vocês são inspiração para todo mundo de São Sebastião e política se discute sim.